Boa noite, estamos de volta com o Jornal Cidade Notícias, segunda edição desta quarta-feira, agora com o quadro Direito Previdenciário, com a advogada Marcela França, que é especialista neste assunto. Marcela, seja bem-vinda e muito boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. E lembrando que nessa semana, na segunda-feira, nós comemoramos os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quando nós falamos em benefício previdenciário, em assistência social, que está ligada diretamente ao INSS, nós estamos falando em direitos coletivos. Então, nós estamos falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos também. Muito bem lembrado mesmo. E agora nós vamos falar sobre o tema de hoje, que é o Meu INSS, as falhas e as pegadinhas. Marcela, fala um pouco para a gente, né, sobre esse tema de hoje. O tema de hoje é um tema atual que foi desenvolvido, essa plataforma entrou no ar esse ano, agora em 2018, e ele trata de questões vinculadas à Previdência Social numa plataforma do governo federal, onde deveria ter todos os dados dos segurados, mas infelizmente ela possui muitas falhas e inúmeras pegadinhas. Correto. E Marcela, vamos falar para o nosso telespectador sobre o que é, né, o Meu INSS. Então, como eu já adiantei, o Meu INSS é uma plataforma onde o INSS abastece a plataforma com informações dos segurados. E essas informações, elas servem para quê? Para facilitar a vida do segurado que, porventura, queira solicitar um benefício programado no INSS. Por exemplo, uma aposentadoria por idade, que é a mais comum hoje. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela é uma ferramenta que está disponível para a população, mas que ela tem algumas falhas que a gente vai falar durante essa entrevista. Eu vou identificar alguns pontos interessantes para o pessoal que tem em casa. Correto. Agora, falando sobre simulação de tempo de contribuição, é confiável esse procedimento, Marcela? Então, Matheus, quando a gente fala em simulação de tempo de contribuição, você pensa quem? Aposentadoria. Ou para você pelo menos fazer a contagem do tempo para você saber se você pode aposentar ou não. Aí é que vem o problema. Por quê? O INSS, essa plataforma que é o Meu INSS, ela não contabiliza, ela não transforma tempo comum em tempo especial, ela não contabiliza período de afastamento por auxílio-doença e mais, ela não contabiliza períodos onde existem vínculos que não houve contribuição previdenciária, que não é culpa do segurado, não é culpa do empregado, é culpa de quem não fez a contribuição. Então, essa é uma das falhas identificadas nesse sistema. Então, não é um sistema confiável. Correto. Agora, a gente vai falar um pouco sobre atualização de dados pelo INSS. É possível? INSS, Meu INSS, atualização de dados. Que leitura que você faz disso? Pois é realmente, né, uma atualização de todos os dados do contribuinte, não é? Não seria isso? Isso mesmo, Matheus. Então, ela é possível. Atualização dos dados desse contribuinte. Achei lindo o jeito que você falou, parabéns. Mas quando a gente fala em correção de datas de vínculos, o meu INSS ele não faz essa correção. Então, o segurado ele tem que ir na agência, muitas vezes munido de toda a documentação. Quando eu falo de vínculo, estou falando até de carnê, não é só de vínculo na carteira de trabalho, não. Até quem paga o carnê, ele muitas vezes o INSS questiona essa contribuição, ela não está no CNIS e o segurado não tem como agendar esse procedimento, ele tem que ir à agência do INSS, mais próxima da sua casa, levar a documentação para ver se o INSS vai considerar esse período. E em grande parte, eles não consideram. Correto. Agora, Marcelo, eu quero que você dê para a gente alguns exemplos em relação a isso. Da prática, né? Isso. Gente, vamos conversar então. Vou dar um exemplo prático que aconteceu lá no escritório, inclusive essa semana. O segurado me procurou porque ele já estava com tempo para aposentar. Ele não tinha idade, ele vai ter o fator previdenciário, mas ele não tinha 35 anos. Ele tinha 35 anos para ele, na documentação que ele tinha em mãos, mas ele não tinha 35 anos para o INSS, porque o INSS não considerou um carnê que tinha 11 contribuições. O que aconteceu? Ele agendou, ele foi ao INSS, levou o carnê para que constasse esses 11 meses e ele pudesse aposentar. Sendo que a renda mensal inicial dele, mesmo com a aplicação do fator previdenciário, seria de R$ 2.500.
que aconteceu? O INSS não aceitou esse carnê e falou, segurado, você vai ter que trabalhar por mais 11 meses e aí sim solicitar a sua aposentadoria. Quando ele me procurou, eu verifiquei que ele tinha todos os requisitos preenchidos para poder aposentar, que a falha foi uma falha do INSS e nem foi do meu INSS, do atendimento digital, foi inclusive o atendimento pessoal. Então ele me contratou e nós estamos entrando, se não for passar uma revisão no administrativo, nós vamos para a justiça e esse cliente vai ser aposentado. Aproveitando, pode? Claro. Pode? Eu vou dar um segundo exemplo, que é o microempreendedor individual, o MEI, que a gente já conversou, inclusive nós já tivemos um programa sobre esse tema. O MEI, muitas vezes, ele abaixa o valor da contribuição dele, porque o microempreendedor individual, ele não pode contribuir acima de um salário mínimo. E muitas vezes o MEI, ele deixa de fazer uma declaração anual dos seus rendimentos, que ele tem que fazer para ter esse período contabilizado. E lembrando que a parcela mínima do MEI é para aposentar por idade e o valor salário mínimo. Então tem que ficar atento. Eu falo muito com o pessoal que vai ao meu escritório, as pessoas que eu conheço, quando o governo federal fala assim, faça sozinho, tome muito cuidado. Por quê? Quando o governo ele tem a receber, quando você vai pegar a segunda via do pagamento do IPVA, né, documento do seu carro, ele cobra direitinho, com juro e com correção. Mas quando você tem que solicitar um pagamento do governo federal, é completamente diferente. Eu posso dar 2 exemplos. O seguro obrigatório do DPVAT, em caso de invalidez e despesas de assistência médica suplementares, e também nos casos do meu INSS para solicitar a sua aposentadoria. De grande maioria dos benefícios do meu INSS, solicitados no meu INSS, estão sendo negados ou demorando para serem concedidos, porque o pessoal não está treinado e não tem gente para poder trabalhar e colocar em dia os dados do meu INSS. E esse foi o quadro Direito Previdenciário aqui pela TV Cidade, mas se você quiser rever esse conteúdo, agora está disponível na internet, né, Marcela? Sim, agora nós colocamos o conteúdo na internet, no YouTube, chama Marcela França com 2 L's, o Giovanni vai colocar aqui, ele colocou aqui, aí, que bonitinho, obrigado, Giovanni. Então, aí você pode curtir, compartilhar, se inscrever e ter acesso a todas essas informações. Tem muita coisa boa aí. Isso mesmo. Então não deixem de acompanhar aí o canal da Marcela França lá no YouTube. E assim, muito obrigado pela participação, Marcela. Até a semana que vem. Muito obrigada, Matheus. Até a próxima semana e um abraço a todos. E assim nós vamos para o nosso apoio cultural TV Cidade. A nossa melhor imagem é você.